E hoje eu vou falar para vocês aí sobre a padronização aí no orquidário. Por que a gente adotou aqui essa padronização, até por conta aí de ter um ganho. Então assim, eu vou falar para vocês aí por que a importância aí da padronização com relação às suas orquídeas. Eu tenho aqui os varais, e esses varais eles têm uma distância, e essa distância aqui ela é exata 45 centímetros de um para o outro. Ou seja, os cachepôs aqui tem uma haste de 25 centímetros e mais 10 centímetros do próprio cachepô. Então nós temos aqui uma sobra de 5 centímetros embaixo de cada cachepô, para que possa ter aí uma divisória entre eles. E assim, essa padronização foi feita devido a precisar mesmo de termos aí um padrão. Eu fazia tudo na jangadinha, e as jangadinhas aqui elas começaram a se agarrar uma nas outras. Eu fazia cachepôs também de todos os tamanhos, e isso não era interessante, até porque os cachepôs ficavam aí de tamanhos diferentes, e às vezes assim não ficava tão interessante, e isso prejudicava bastante a questão de organização. Bom, dos meus cachepôs antigos aqui eu tenho apenas alguns, então sobrou bastante, bem pouquinho cachepôs aqui. Os outros eu vendi, fiz uma promoção bem legal aí das orquídeas, ou então eu replantei elas nos cachepôs já com o tamanho todo padrão. Então assim, o orquidário ficou bem interessante, ficaram as orquídeas aqui num padrão bem legal. E além disso, eu também trabalhei com que as orquídeas elas pudessem se enraizar bem nesses cachepôs, e assim elas hoje estão aí bem enraizadas, formando aqui um estilo bem interessante, mas bem interessante mesmo. Mas o padrão ele não vai só nessa questão aí. Uma das coisas que eu não consigo fazer um padrão legal são os toquinhos. Os toquinhos eu não consigo fazer um padrão tão interessante, mas eu fiz ele aqui no estilo cônico. Então tenho aqui eles, e formou aqui uns toquinhos bem interessantes, e que eu não consigo assim um padrão bem legal, mas já consigo aí ter uma dimensão. Todos eles são de 25 centímetros e ficou aí bem legal. Um outro padrão que eu adotei aqui foi as bolachas. As bolachinhas aqui elas são bem interessantes e elas formam muito bem aqui, e isso ficou bem legal. E além disso eu também tenho os toquinhos. Os toquinhos geralmente são aqui de 10 centímetros, o que forma aí bem as orquídeas bebês. Lógico, para as orquídeas maiores, aí eu tenho os toquinhos aí bem maiores, que são de 20 centímetros. Então assim, fica bem legal, bem organizado. E quando você olha seu orquidário assim, bem organizado as orquídeas. E eu fiz aqui também os tocões de 20 centímetros, porém inteiros. E as orquídeas estão formando aqui raízes bem legais mesmo. Então todas elas aqui se formando bem. E esses tocões aqui, eles se formaram muito bem e ficou muito interessante. Dentro aqui do orquidário eu tenho umas bebezinhas de Phalaenopsis, todas elas no toquinho de 10 centímetros, e todas elas aqui num padrão bem legal mesmo. E lá em cima, todas elas nas bolachinhas, que ficou aí bem legal. Ou seja, todo o orquidário aqui bem organizado, bem interessante. E assim, esse é o padrão que a gente adotou. Eu não uso vasinhos plásticos porque a importação deles é bem caras, e os toquinhos aqui eu tenho em grande abundância, consigo eles com grande facilidade, e para mim ficou bem mais interessante. E além disso, depois que eu vou colocar nos cachepôs, eu retiro o araminho aqui e coloco apenas o toquinho com a orquídea no cachepô. Depois disso, aquele araminho que sobrou ali, eu consigo reutilizar ele. Então assim, na parte de reciclagem é muito interessante, porque eu não tenho perda, não tenho aí dificuldade. E os tocões aqui da mesma forma, eu coloco os arames aqui, eles são fixados com o próprio arame aqui, tipo um grampo, e fica aqui bem legal. As orquídeas elas não têm essa dificuldade de desenvolver, as ricotilis estão crescendo muito bem aqui, e assim que forma o nosso padrão. Então a maioria das nossas orquídeas aqui são todas elas num padrão, e isso ficou bem legal. Antigamente eu usava aí os cachepôs grandes, e por fim eu descobri que eles ocupam muito espaço, e além disso usa bastante substrato. Eu alterei todos eles, eu vendi os cachepôs grandes, fiz uma promoção bem legal aí, vendi a preço de custo, e hoje eu coloco todas elas aqui apenas nos cachepôs tamanho médio, o que ficou aí o padrão bem interessante.
É o que vocês veem aqui, todas as minhas orquídeas aqui nesse padrão bem legal. Eu vou subir ali para mostrar um pouco mais para vocês. Quando eu comecei aqui meu orquidário, eu usava muito esses cachepôs de parede. E esses cachepôs de parede, eles têm uma deficiência bastante grande, que quando você coloca ele num painel ou na parede, as orquídeas elas se agarram todas na parede. E isso assim, às vezes pode incomodar bastante. Às vezes o cachepô também fica um pouco mais velho e isso aí não é legal. Por isso eu parei de fazer eles e atualmente eu faço apenas os cachepôs cônicos no estilo rústico. Bom, mas como vocês podem ver, todo o nosso orquidário aqui ficou num padrão bem legal. Estamos aqui em cima aqui. E olha só, todo ele ficou aqui num padrão bem interessante. E todas as orquídeas se formando aqui bem legal mesmo. Então assim, o estilo aqui ficou bem interessante. Todas elas aqui basicamente do mesmo tamanho, as hastes, são todas elas de 25 centímetros. E o cachepô em si de 10 centímetros, então ficou com 35 centímetros de tamanho, o que ficou bem legal. E os toquinhos nas telas também ficou bem interessante. Mas assim, eu espero que tenham gostado. Adote seu estilo aí para você ter seu orquidário bem organizado. Assim você não vai ter dificuldade na hora de você fazer aí o seu arranjo. E você vai poder ter um padrão bem legal. E isso vai ser bem legal para você ter um controle aí na questão de varais e tudo mais, para você fazer suas orquídeas se desenvolver cada vez mais. Mas assim, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima.